Filemon. Quem será que foi esse personagem bíblico? Tem um brevíssimo texto sobre ele aqui, vamos ver o que a gente aprende sobre isso. Pelo nome, me parece um personagem do Novo Testamento e não do Antigo Testamento. Aparentemente, né? Não lembro de cabeça quem foi, não. Bom, eu estou construindo uma playlist neste canal sobre todos os personagens da Bíblia de A a Z, ou seja, eu já gravei todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D, E e atualmente estou na letra F. Então vamos lá. O livro texto base que eu utilizo e que está me ajudando é esse aqui, ó. Muito legal esse livro, está me ajudando a ter uma noção básica sobre alguns personagens, ou todos, na verdade, né? Filemon. Pouco se sabe do homem Filemon, mas muita coisa pode ser deduzida. Aparentemente, ele era um rico senhor de escravos, e aqui tem uma nota de rodapé sobre isto. Vamos ver o que significa isso. A escravatura no tempo do mundo greco-romano estava tão integrada à estrutura da sociedade que nunca ocorria a ninguém que não fosse uma instituição natural. Embora muitos não gostassem dela, era aceita como um mal necessário da vida humana. Toda a economia do mundo conhecido estava fundamentada nela. Os escravos eram uma mercadoria barata e nunca houve uma sociedade sem escravos no registro histórico humano. Embora qualquer sistema escravagista seja cruel e completamente inaceitável pelos padrões modernos, a escravatura romana era bem diferente daquela do período colonial europeu. Não era baseada em raça e nem mesmo em classe social. Os escravos eram obtidos pelas conquistas militares e até mesmo a realeza poderia ser escravizada. A maioria dos melhores professores e atletas profissionais eram escravos, assim como um grande número de artistas, poetas, profissionais do entretenimento e músicos. Havia uma hierarquia social na escravatura e muitas maneiras de um escravo talentoso subir de classe ganhando sua liberdade, até mesmo a cidadania romana, inclusive. Muitos mercadores ricos e políticos de baixo escalão eram ex-escravos, então parecia ser uma coisa bem comum. Então, retornando aqui, quem foi Filemon, um rico senhor de escravos? Em Colossos, na Ásia Menor, cristão e líder da igreja de Colossenses que Paulo havia fundado. É possível que os cristãos se reunissem na casa dele para os cultos. Nota de rodapé sobre esses cultos, vamos ver. No começo do cristianismo, as pessoas geralmente cultuavam em casas particulares, normalmente a dos ricos, simplesmente porque eram grandes o suficiente. Em geral, o culto acontecia bem cedo no domingo. O domingo era um dia sagrado para os cristãos, mas no mundo greco-romano era apenas mais um dia de trabalho, assim como era para os judeus. Os cristãos faziam seu culto antes do amanhecer, porque o dia de trabalho começava assim que clareava. Além disso, durante tempos de perseguição, era bem mais seguro sair no escuro para os bairros abastados, um ou dois por vez, do que se reunir em áreas cheias de gente onde viviam as classes média e alta. Paulo, então a nota de rodapé onde eu parei é 2. Ele tinha um escravo chamado Onésimo que o roubou e fugiu. Isoladamente, qualquer dos dois crimes podia ser punido com açoites, chicotadas que quase matavam, mas a combinação dos dois podia ser punida com a crucificação. Onésimo era provavelmente um jovem ou mesmo um adolescente e é possível que tenha se convertido quando Paulo esteve em Colossos. Onésimo ficou, no mínimo, muito impressionado com ele, pois quando fugiu, procurou Paulo. O apóstolo estava preso e se Onésimo ainda não era cristão quando o encontrou, então se tornou cristão e serviu Paulo na prisão, provavelmente a prisão de Cesareia na Judéia, que era a capital do Império Romano naquela província. Paulo enviou de volta a Filemon com uma carta que está entre os livros mais breves da Bíblia. No entanto, é um apelo poderoso ao aspecto mais positivo da natureza humana. Paulo pediu a Filemon que libertasse Onésimo, prometendo que ele, Paulo, pagaria por aquilo que Onésimo tivesse roubado. A dica, como fica evidente, é para Filemon cancelar a dívida. A carta de Paulo lança a luz não somente sobre a antiga instituição da escravidão, mas também sobre as atitudes sociais do cristianismo. A sociedade romana era muito ciosa das divisões de classe e as pessoas raramente se socializavam com gente de outras classes. Evidentemente, os escravos estavam no fim da escala social e parece que Filemon estava na parte superior. Apesar das diferenças de classe, Paulo instou com Filemon para que aceitasse Onésimo, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Em seguida, Paulo pede a Filemon para preparar acomodações, pois planejava visitar Colossos. Nada mais se sabe de Filemon, embora a tradição afirme que ele agiu conforme o pedido de Paulo e que Onésimo se tornou o bispo de Éfeso. Existiu um bispo em Éfeso com esse nome no começo do século II, de fato. Mas no século II, né? Bom, então eu fico por aqui. No próximo vídeo tratarei sobre Fileto, acho que é assim que se pronuncia, e eu finalizo esse personagem, então, Filemon, no vídeo de hoje. Lembrando, estou construindo uma playlist nesse canal sobre todos os personagens bíblicos de A a Z. O livro texto base que estou utilizando é este aqui, está me ajudando de forma introdutória. E já fiz isso para todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D, E e atualmente estou na letra F. Valeu! Eita, peraí.